Estamos de volta com o Esporte UESB. Agora nós falamos sobre o monumento que foi feito em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. Foi feito aqui em Vitória da Conquista, fica ali bem próxima a Olívia Flores. Essa obra, inclusive, foi vencedora do Prêmio Arte Monumental Brasil. Os detalhes na reportagem a seguir. As Olimpíadas e Paralimpíadas com certeza será um dos eventos mais lembrados pelos brasileiros em 2016. Aqui em Vitória da Conquista não poderia ser diferente. Certamente, se você já passou pela Avenida Olívia Flores, já deve ter visto a obra do cineasta e escultor George Neri, que é uma belíssima homenagem aos Jogos Olímpicos. Eu escrevi 3 projetos, né? O que foi contemplado foi esse aqui, os 5 continentes, que é uma obra que o nome já diz tudo, né? Eu utilizo 5 anéis, né? Cada um representando um continente, e eu planto uma árvore representativa de cada continente. A obra intitulada 5 Continentes foi uma das vencedoras do Prêmio Arte Monumento Brasil desse ano, promovido pela Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Cerca de 6 pessoas participaram do projeto, que levou 2 meses para ficar pronto e foi inaugurado no início desse mês. Eu gostei muito dessa obra ter sido contemplada porque é uma obra que discute a questão da natureza, entendeu? E as pessoas estão muito sensíveis a isso. Eu estou recebendo muitas mudas aqui, as pessoas me dão mudas para poder plantar, ou seja, a gente está querendo ampliar o projeto. Ou seja, a área é grande, né? Na verdade previa lá 300 metros quadrados só e como está tendo essa repercussão, as pessoas estão gostando. Ela consiste em 5 anéis entrelaçados, fixados ao solo, que lembram o símbolo dos Jogos Olímpicos. Dentro deles estão sendo cultivadas as plantas originárias de cada continente. O ipê da América, o baobá da África, carvalho da Europa, cerejeira da Ásia e eucalipto arco-íris da Oceania. Ou seja, além do reconhecimento esportivo, existe também uma consciência ambiental. A constituição de uma praça ela não está só ligada à questão só das árvores, mas uma questão de som, uma questão visual, né? Tudo isso influencia muito na composição, né? Na harmonia da obra, né? Então a gente é uma obra em processo, ela nunca está pronta, né? Ela vai sempre sofrer alterações. A escolha do campo do Inocop 1 para receber a obra não foi à toa. O local teve uma grande influência na vida do cineasta, já que ele morou aqui durante 20 anos e guarda boas memórias. Na realidade eu estou muito focado nessa praça aqui, por enquanto, né? Em outros projetos assim, relacionados a cinema ainda não. Né, mas é aqui mesmo na praça, eu vou tentar me focar pelo menos aqui, deixar ela mais ou menos legal. A ideia é fazer com que esse espaço vire uma praça futuramente, com a retirada dos outdoors, a implantação de postes e a criação de mais esculturas para deixar o ambiente ainda mais bonito. Além disso, existe um QR Code no local para as pessoas que desejam conhecer mais sobre o monumento. Agora o assunto é Série B. Neste final de semana, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu e muitas novidades surgiram nas primeiras colocações do G4 desse campeonato. O Vasco foi derrotado pelo Náutico por 3-1 na Arena Pernambuco, mas se manteve na liderança do campeonato. Já o Atlético Goianiense atuou contra o Joinville e empatou em 1-1 no estádio Serra Dourada. O Avaí derrotou o Paysandu e se manteve na 3ª colocação da Série B, além da novidade que fica por conta do Londrina, que derrotou o Oeste e subiu 4 posições e fica na quarta colocação. Sem conseguir reagir na Série B, o Bragantino foi derrotado de virada pelo CRB por 2-1 em casa e se complicou ainda mais na parte de baixo da tabela de classificação. Vale lembrar que o Bragantino completou a 4ª derrota consecutiva e vê a degola cada vez mais perto. O CRB, que não vencia as 5 rodadas, reencontrou o caminho da vitória e com esse resultado mantém vivo o sonho do acesso para a elite do futebol nacional. O luverdense, conhecido como o rei dos empates nessa Série B, conseguiu uma vitória por 2-1 aos 44 minutos do segundo tempo diante do Tupi. Com o resultado, o luverdense continua no meio da tabela da competição com 39 pontos, mas está apenas 5 atrás da disputa por uma vaga na elite do futebol. O Tupi, por sua vez, permanece com seus 26 pontos, amarga a 18ª colocação e segue firme na briga para se livrar do rebaixamento para a 3ª divisão. Ainda nessa rodada, a partida entre Sampaio Correia e Vila Nova não aconteceu, não foi realizada essa partida, está marcada a partida para acontecer amanhã. E agora vem aí Paula Doratiotto trazendo os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando Palmeiras no topo. Muito boa noite para você, telespectador do Esporte UESB. Pois é, Jura, Palmeiras no topo, ninguém tira o Verdão. Mas daqui a pouco a gente vai falar dele. A gente está na 28ª rodada
E o jogaço ficou por conta de Vitória e Chapecoense. O time baiano mostrou rigor tático em campo e venceu o time catarinense por 4-1. O Botafogo venceu o Corinthians por 2-0 em gols que foram bastante duvidosos. O Fluminense venceu o Sport de virada por 3-1. São Paulo e Flamengo empataram em 0-0 e o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Os representantes mineiros foram bem nessa rodada. Meu Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0 e o Atlético Mineiro teve a primeira vitória fora de casa no segundo turno contra a Ponte Preta. O Galo venceu por 2-1. O Inter venceu o Figueirense por 1-0. Ainda tem 2 jogos daqui a pouquinho, que é entre Santa Cruz e Palmeiras lá em Recife, que é a promessa de jogão, porque o Santa Cruz precisa vencer para se afastar da zona. E a outra partida é entre Curitiba e América. Então, Palmeiras e Flamengo estão empatados com 54 pontos. O Verdão é líder pelo saldo de gols, mas ainda tem chance de se afastar do rubro-negro caso vença o jogo de hoje. Atlético Mineiro e Santos fecham G4, Fluminense vem quinto, Atlético Paranaense em sexto, Corinthians e Botafogo estão empatados com 41 pontos, Grêmio vem nono e Ponte Preta fecha o G10. Em 11º está Chapecoense com 38, o Vitória respira mais aliviado e vem em 12º com 35 pontos, o mesmo número do São Paulo. Sport, Cruzeiro e Curitiba com 33 pontos, Figueirense abre a zona de rebaixamento, seguido do Inter com 30, Santa Cruz com 23 e América com 21. Até semana que vem. Muito obrigado, Paula, trazendo aí os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. E você que acompanha sempre o nosso Esporte UESB, deixe-me fazer um convite aqui que eu não fiz lá no começo do programa. Se você tem algum campeonato aí perto de sua casa acontecendo, de bola de gude, de futebol, futsal, xadrez, qualquer coisa, mande pra gente porque nós iremos atrás contar essa história. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira falando sobre o esporte. Eu continuo aqui na tela da TV UESB, no UESB Notícias, segunda edição. Até a próxima!